Sejam muito bem-vindos, mais um encontro nosso, mais uma oportunidade, um privilégio que Deus nos dá, estamos aqui reunidos e vamos seguir com o nosso estudo de Provérbios. O tema hoje vai ser o seguinte: é a si mesmo que você prejudica. Desculpe, é a si mesmo que você prejudica. Esse é o tema de hoje. Deixe o seu like, coloque aí nos comentários de onde você está nos acompanhando, o pessoal marcando presença aí, deixando nos comentários o seu nome, de onde você nos assiste. Se inscreve no canal caso você seja novo por aqui. Confere se você já é inscrito no canal. Já aconteceu de pessoas me falarem que estavam inscritos no canal, que se inscreveram um tempo atrás, e aí quando foi ver já não estava mais. De alguma forma o próprio YouTube tirou a pessoa. Então vale a pena você conferir. Veja se tem um botão aí abaixo escrito inscrever-se. Aí você clica nele. Se não tiver esse botão, porque você já está inscrito. Aí você vai ler aí, vai estar assim, inscrito. Tá bom? Confere. Isso é muito importante para o bom desenvolvimento do nosso canal. Tá certo? Bom, porque é a si mesmo, ou é isso mesmo, porque é a si mesmo que você prejudica. Mais uma vez, vamos falar por coisas ligadas aos nossos atos, aquilo que nós fazemos. Provérbios capítulo 11, versículo 28 hoje. Deixa eu já trazer aqui para perto a minha Bíblia do celular. Provérbios capítulo 11, versículo 29, desculpe, 29. Deixa eu deixar grifado aqui. Já eu ponho na tela. Provérbios capítulo 11, versículo 29, ele faz uma ligação, deixa eu já até colocar aqui, ele faz uma ligação com o versículo 17, que nós já lemos e já estudamos. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. Então já falamos sobre isso. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. Então, em uma ligação, ainda dentro do mesmo entendimento, mais abaixo tem um outro provérbio que diz assim: aquele que perturba, versículo 28, a sua casa, herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. O que nós estamos vendo aqui? Que o bem ou o mal que nós fazemos para o nosso próximo acaba recaindo sobre nós mesmos. É uma advertência aqui, esse versículo 29, que aquele que desestabiliza a sua própria casa traz uma ruína pessoal. Vai herdar o vento, vai colher o vento. Colher o vento é colher o quê? Colher nada. Então hoje nós vamos entender aqui no estudo que essa insensatez doméstica, ou seja, brigas dentro de casa, egoísmo, irresponsabilidade, todas essas coisas geram uma herança. Qual é a herança? Vento. Vento. E ainda submete esse perturbador, esse que está perturbando a casa, esse que está agindo com insensatez, o submete à sabedoria dos outros, como diz o versículo: o insensato será servo do sábio de coração. Entende? Bom, vamos falar com mais calma agora, vamos expor esse versículo e buscar a profundidade que há nele, entendendo o contexto, o significado original da palavra. O que eu encontro aqui? Versículo 29, aí na primeira linha, parte A, até a vírgula. Aquele que perturba a sua casa herdará o vento. Essa palavra perturba no original é chagal. C-H-A-G-A-L. Chagal. Chagal é uma tradução para causar confusão, desestabilizar, agir com egoísmo, abalar a paz doméstica. Então, esse perturba aqui, no original, é no sentido de aquele que causa confusão, aquele que desestabiliza o lar, desestabiliza um relacionamento. Por quê? Porque age com egoísmo,
porque os seus atos acabam abalando a paz daquele lar, daquela casa. Por isso ele é o perturbador. Então, aquele que perturba a sua casa herdará o vento. A gente pode encarar esse herdará o vento como uma metáfora, né? Ninguém herda vento, literalmente falando. É uma metáfora. Herdará o vento. E essa metáfora sobre herdar o vento, ela se encaixa bem com a orientação que o apóstolo Paulo falou aos irmãos de Éfeso. Vamos conferir aqui. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo... no finalzinho. Aqui, ó. Versículo 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Então, o apóstolo Paulo está orientando que em um lar, em nosso convívio, em nosso meio, não haja amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia ou qualquer maldade. Então a gente pega essa metáfora do herdar o vento e encaixamos aqui. Por quê? Quem pratica tudo isso, quem é o perturbador de um lar, de um relacionamento, de uma casa, de um meio, que é aquele que vive com amargura, com indignação, com ira, com gritaria, com blasfêmia, esse herdará o vento. Essa amargura, essa indignação, essas maldades são coisas que ventilam, mas não trazem fruto. Ventilam, agitam. E como agita, né? Um lar que vive debaixo de gritaria, de amargura, de indignação, mas é um vento que ventila sem fruto. Diferente do vento do Espírito, né? Diferente da palavra que sai com graça, que edifica, como o apóstolo Paulo também já orientou. Tem um comentário do John Piper que ele diz o seguinte: brigas constantes secam o afeto. Brigas constantes secam o afeto. Tudo o que resta é um vazio. É ele diz, um vazio ventoso no coração. É um ventinho no coração, mas que é um vazio. Existe algo no coração, mas é um ventinho vazio, por conta dessas brigas constantes. E não é assim? Pare para observar. A pessoa que está toda hora brigando, toda hora reclamando, toda hora com ira, toda hora com gritaria, reclamação, acaba que essa constância vai secando o afeto. A gente vai deixando de ter afeto por aquela pessoa que está toda hora agindo dessa forma. Então isso traz uma consequência no nosso lar, isso traz uma consequência no nosso convívio. A perda de confiança, aquelas discussões acaloradas, né? Aquelas discussões corrosivas, elas minam o nosso emocional. Tem um provérbio maravilhoso, a gente ainda vai chegar nele, que é o capítulo 15, mas vamos já adiantar um pouco ele aqui. Provérbios capítulo 15, eu gosto muito de falar sobre isso, sobre esse princípio, sobre esse provérbio. É algo que, inclusive, muitas vezes eu falei para a Cris, desde a época do nosso namoro. Porque, às vezes, casais discutem, né? Isso é normal, né? Discute. Só que, olha que ensino maravilhoso. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, a resposta branda, o fala baixo, entende? O respirar fundo, isso pode desviar o furor, desviar a ira, a gritaria. Agora, do contrário, vai suscitando a ira. Então, são essas discussões acaloradas que acabam minando a segurança emocional de uma família, de um relacionamento, e vai arruinando de fato, né? Casais, filhos, enfim.
Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós temos um outro exemplo na Bíblia de uma família que teve esse tipo de problema, que foi a família de Abraão, o próprio Abraão, né? Ao contrário do que dizem, né, que ele abandonou, deixou tudo para trás, inclusive sua família, não. Ele levou pai, levou esposa, levou sobrinho, levou uma galera com ele. O pai morreu no meio do caminho, mas ele levou. E aí o sobrinho, chegou um certo tempo que aconteceram algumas tensões familiares dentre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então, dentre os familiares, os parentes, os servos de Ló e os servos de Abraão, estava tendo ali uma tensão, brigas, discussões, essas questões que o provérbio de hoje está tratando. E aí o que aconteceu? Abraão falou, então vamos ter que se dividir. Cada um vai para um lado. E, consequentemente, colheram o fruto da escolha, daquilo que escolheram, né? Para quem conhece a história de Abraão e Ló. Certo? Bom, vamos voltar aqui no capítulo 11. Provérbios 11. Versículo 29. Amanhã a gente já encerra esse capítulo. Vamos ler o 30 e o 31. Amanhã a gente encerra. Vamos lá. Parte B agora, né? E o insensato será servo do sábio de coração. Olha aí na tela. E o insensato será servo do sábio de coração. Então, o que nós estamos vendo aqui? Uma inversão de papéis. Ao invés dele liderar a sua própria casa, o insensato, ele acaba dependendo e servindo aqueles que estão fazendo certo, aqueles que estão fazendo o correto. Então, porque ele é um perturbador, porque ele é um insensato, porque ele que está provocando essas situações e herdando o vento, o que vai acontecer? Ele vai acabar se tornando servo de quem for sábio. Era para ele ser o líder, era para ele ser o senhor, era para ele ser o cabeça. Mas, por conta desse estilo de vida que ele tem, ele vai acabar tendo que depender do serviço de outros. Acabam se tornando dependentes, escravos, em um certo sentido da palavra, de outros que são sábios, de outros que são prudentes. E isso é muito ruim em um ambiente familiar, porque isso reflete, né? É um reflexo social, reflete em todo o ambiente. Como crescem os filhos de um pai que age dessa forma? Que não é responsável, que não é prudente, que é o perturbador, que acaba se tornando servo de quem é sábio. Então, qual é a figura de pai, qual é a figura de líder, qual é a figura de mãe que um filho desse tem? Então, eles se tornam vulneráveis também. Se tornam vulneráveis e presas de outros. Porque se não tem dentro do seu próprio lar, da sua casa, essa referência de líder, eles vão buscar onde? Eles vão buscar fora. Entende isso? Isso aí é muito importante. Muito importante. E a única maneira de nós resgatarmos isso, estava vendo um comentário do Tim Keller, que é daquele livro Igreja Centrada, até mostrei outro dia aqui para vocês. Tim Keller estava falando o seguinte, que a única forma de resgatar isso é se submeter ao ensino e à disciplina. Então, só tem um jeito de resgatar esse perturbador, esse que acabou por conta do seu estilo de vida semeando vento, gritaria, reclamação, enfim, só tem uma maneira para restaurar a dignidade de uma pessoa dessa. Essa pessoa se submeter ao ensino e à disciplina vou usar uma palavra que fica fácil de vocês entenderem, de um mentor piedoso, um líder piedoso. Para você, por exemplo, que é membro de uma igreja, se submeter à disciplina eclesiástica de um pastor responsável, um irmão mais velho, o professor da EBD, se na sua igreja tem EBD, enfim, de buscar ajuda, realmente se submeter para restaurar essa dignidade que já foi
perdida por conta dessas próprias atitudes, né? E o sábio, ele faz isso. O sábio, ele busca essa reconciliação, ele vai aprender o autocontrole para resgatar o ambiente familiar, enfim. Seja sábio. Sejamos sábios. Por quê? Aquele que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. Ainda acompanhando alguns comentários da minha Assembleia de Vozes, pessoas eruditas, reformadas, que eu acompanho e leio, tem um comentário do Sproul que diz o seguinte: o lar é o seminário da vida cristã. Quem semeia discórdia, colhe escravidão ao próprio pecado. O pecado é errar o alvo, ao próprio erro. Então, o lar é o seminário da vida cristã. Quem semeia discórdia, colhe escravidão ao seu próprio erro. Está muito ligado com o provérbio que nós estamos lendo hoje. Tem um outro que disse assim, o John Owen: a sabedoria familiar é fruto de comunhão diária com Cristo. Sem ela, qualquer posição é precária. Então, a sabedoria familiar é o fruto de comunhão diária com Cristo. Sem ela, sem essa comunhão diária com Cristo, qualquer posição também é precária. Então, o segredo está nessa comunhão diária com Cristo e com a sua santa palavra. Trazendo para a nossa vida, vamos aplicar o ensino de hoje. A gente tem que avaliar, então, quais atitudes nossas estão, de repente, semeando discórdia em casa. Críticas destrutivas e não construtivas. A demora em perdoar, aquele tratamento de gelo que às vezes acontece dentro do lar. A mulher que fica tempo sem falar com o marido e vice-versa. O pai que está dando aquele tratamento de gelo no filho, na filha, enfim. Quais atitudes estão semeando discórdia? Estão apenas plantando vento e vão herdar vento. Isso precisa ser visto, isso precisa ser revertido. Uma outra coisa muito interessante, e até um combinado mais atual meu com a Cris, né? Para quem não sabe, a maioria já sabe, nós temos um bebezinho de 1 ano e 13, 14 faz 9. Dia 14 faz 9 meses. 1 ano e 8 meses. Quase 1 ano e 9 meses. E estamos educando ele, né? Aí nós tivemos um combinado agora. Isso aqui é muito importante. Antes de qualquer discussão, vocês precisam implementar uma parada de urgência. Sabe aquele botão de emergência? Aquele pare com urgência, aquele botão que aciona que algo emergente, né, está acontecendo, que precisa de um socorro. Implementem de alguma forma essa parada de emergência. Antes de qualquer discussão, nós combinamos o seguinte: se a gente estiver conversando e perceber que a coisa está partindo para uma discussão, que é normal, que acontece, né? Às vezes as pessoas estão conversando ali, o marido e a esposa, e acaba que um não está entendendo muito bem, um não está concordando muito. Então, é muito fácil sair uma discussão. Não é briga, gritaria, xingamento, agressão, não é nada disso. Mas até essas discussões, nós agora implementamos uma parada de emergência. Quando a gente perceber que a conversa está começando a acalorar, então o sinal vai ser esse aqui, ó. Mas é sem ironia, não é? É o sinal sutil assim, ó. Pronto, aí eu já entendi. Aí eu vou calar minha boca. Por quê? Nosso filho está aqui. Então a gente está ali conversando, tá? Ele está só de olho. Aí de repente, não, mas não é assim, não. Ó, vamos fazer assim? Ou seja, vamos dar um tempo? Não precisa falar. Precisa falar com sabedoria. Ó. Tá bom. E tem que respeitar. Tem que ser um combinado. E sejamos pessoas maduras para respeitar. Não é a pessoa fazer assim, ó, não vem com esse negócio não. Pronto, aí você é o perturbador da casa, você é o perturbador do lar. Você vai herdar vento.
Então determina ali um sinalzinho. E o sinal é bom porque às vezes o falar em um momento de discussão não é suficiente ou até prejudicial. Às vezes está ali falando, depois a gente conversa. Aí o outro, não, depois nada, vai ser agora. Então o sinal eu acredito que é melhor. Tempo, né? Sinal de tempo, tranquilo. Não quero fazer isso, que coisa chata. Tudo bem, então você vai se tornar um perturbador e você vai se submeter a quem for mais sábio. Entende? Então é nessa hora que precisa de uma parada de emergência. Um respirar mais fundo, um silêncio, 1 minuto de silêncio. Uma oração, mudar de ambiente. Não é para ficar dando tratamento de gelo, aquela coisa. Não, é só um tempo. Depois a gente volta a conversar, mas não na frente dos filhos. Entende? E muitas vezes até só os dois. Pode ser que não tenha ninguém, mas se perceber que a coisa está esquentando muito, vamos dar um tempo. Faz o sinalzinho e calma, vamos respirar, vamos resolver essa questão com mais calma. Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. E se você percebe, reconhece que precisa de ajuda, procure um casal maduro, procure um casal de confiança, alguém mais experiente para te aconselhar, para conversar sobre a sua família, seu relacionamento, a sua casa, o seu pastor. Espero que você tenha um pastor maduro, experiente, que possa te ajudar nisso. Tá bom? Perguntas para exame de consciência, eu vou colocar lá no grupo, já. E antes, vamos fazer então a nossa oração. Vamos falar com Deus. Pai, só agradecer ao Senhor por tanto cuidado. Temos visto isso diariamente. Cada vez que nos reunimos aqui, o Senhor é muito bom. Tem nos orientado, tem nos ajudado. E hoje entendemos que aquele que é o perturbador da casa, ele só vai herdar vento. Livrai-nos disso. Me livra de ser esse perturbador. E acabar me tornando servo de quem vive com sabedoria. Que essa verdadeira prosperidade da nossa família venha florescer. A partir do momento que cada um de nós passamos a buscar a paz, a humildade, a sabedoria. Senhor, perdoa pelas vezes que semeamos discórdia, pelas vezes que perdemos a cabeça. Seria muito importante também, irmãos, que vocês pedissem perdão para a esposa, para o marido, para quem quer que seja, que às vezes a gente erra mesmo, e que o Senhor nos conceda um coração submisso à sabedoria divina e à orientação também de mentores, de pessoas experientes que cuidam da gente. Nos dê, Senhor, essa submissão. Oramos em nome de Jesus para que a nossa casa seja edificada em Ti e não por ventos de insensatez. Aquele que concorda com essa oração, diga que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Então é isso, meus irmãos. O estudo de hoje vai ficando por aqui. Deixa eu finalizar com essa canção aqui, falando sobre o tolo, né? Um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Eu era um tolo, só pensava em mim. Fazia o que queria e não tava nem aí pra ninguém. Pensava que era feliz e só colhia decepção. Vivia com muita gente, mas o meu mundo era solidão. Até que um dia no meu caminho apareceu a luz. E esse amor mudou minha vida. Esse amor é Jesus. É Jesus que transformou o meu ser. E hoje sou assim, um sábio pecador, errando menos como filho, pensando
pensando mais no meu Senhor, sendo feliz com o meu pouco e entregando a Deus o meu valor. Um ano todo só pensava em mim, fazia o que queria e não tava nem aí pra ninguém. Pensava que era feliz e só colhia decepção. Vivia com muita gente, mas o meu mundo era solidão. Até que um dia no meu caminho apareceu a luz, e esse amor mudou minha vida. Esse amor é Jesus. É Jesus que transformou o meu ser, e hoje sou assim, o sábio pecador, errando menos como filho, pensando mais no meu Senhor, sendo feliz com o meu pouco e entregando a Deus o meu valor. Eu era um tolo, só pensava em mim, fazia o que queria e não tava nem aí pra ninguém. Pensava que era feliz e só colhia decepção.